Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está assistindo essa aula, mas vamos lá para mais um vídeo aqui sobre assuntos geotécnicos. Desta vez, a gente vai trabalhar sobre sondagem SPT aplicada especificamente para dois tipos de projeto: contenção e estabilidade de taludes. Então vamos lá, sem mais delongas, se você não me conhece ainda, meu nome é Eduardo Castro Bittencourt e eu trabalho aqui no YouTube e também no Instagram compartilhando conhecimentos para você aprender mais sobre geotecnia. Então vamos lá. Seguinte, esse vídeo eu preparei para você para trazer um pouco mais sobre um estudo de caso que nós estamos tendo aqui na minha empresa, na empresa que eu trabalho, sobre estabilidade de taludes e obrigatoriamente estrutura de contenção. Por que eu digo obrigatoriamente? Porque não sei se você já ficou sabendo, mas aqui na cidade do Recife tem diversos casos de deslizamento e no ano de 2022 recentemente aconteceu diversos deslizamentos. Então, o que acontece? A empresa que eu trabalho, ela ganhou uma determinada licitação em que é um consórcio de 3 empresas para fazer o projeto de diversas estruturas de contenção. Então, naturalmente, a gente vai fazer o projeto de diversas estruturas que podem variar, por exemplo, como um muro de arrimo, um solo grampeado. E a questão é, um dos principais passos para a gente dimensionar essas estruturas de maneira correta é com a aplicação da sondagem SPT. Então, ela é fundamental para que a gente consiga abstrair, obter os dados necessários deste tipo de sondagem e aplicar nos cálculos de dimensionamento. Então, esse vai ser o nosso foco dessa aula aqui de hoje. Deixa eu abrir aqui o slide agora, que eu preparei o material para vocês. Aqui. Então vamos lá. Seguinte, como você já está vendo até o título da aula, sondagem SPT aplicada em estabilidade de taludes e contenção, eu já trago uma indagação para você, que é o seguinte: como interpretar sondagem SPT em projeto de estabilidade de talude e contenção? É obrigatório, como eu falei para você, fundamental a gente ter de posse os resultados de sondagem SPT para fazer o dimensionamento. Mas antes disso, a gente precisa ter entendimento de alguns passos prévios a essa questão de interpretar uma sondagem SPT, que são 3. Quais são eles? Primeiro, o plano de sondagem SPT, que eu vou abordar um pouco sobre esse projeto que eu citei para você aqui nessa aula. Segundo, sobre a coesão e o ângulo de atrito calculados obtidos a partir da sondagem SPT. E, por fim, a aplicação propriamente dita na estabilidade de taludes e também em contenção. Então, vai ser nesses 3 aspectos que a gente vai trabalhar nessa nossa aula. Primeiro ponto é essas imagens. Eu, claro, tinha que trazer algumas fotos, algumas imagens que eu tirei representante de alguns dos diversos taludes em que a gente vai fazer projeto de contenção, e observa em todos os casos que nós temos uma região muito urbanizada, né? No caso, a região onde existe tanto construções acima do talude, no topo dos taludes, como você pode ver nessa imagem à esquerda aqui, como também na base desse talude aqui nessa imagem à direita. Então, a gente já tem que entender que aqui já traz algumas informações importantes sobre algumas contenções poderem ser utilizadas, dimensionadas, e outras não. Mas não é o nosso objetivo aqui a tomada de decisão de escolha de contenção. Eu quero que você entenda o contexto geral do estudo de caso que eu trago para vocês. E aí, passando para o próximo slide, eu já trago um recorte. Esse recorte é referente a investigação preliminar, né, de geotecnia que nós fizemos nesse projeto, estamos fazendo nesse projeto, que é essa daqui, ó, o plano de investigação geotécnica. Observe o que é citado. A realização de um plano de investigação geotécnica tem como objetivo a obtenção dos elementos confiáveis para a montagem do modelo de análise. Que elementos são esses? Tanto sob o ponto de vista geométrico quanto paramétrico. As investigações devem ser programadas com o intuito de se obter um perfil geológico geotécnico fidedigno e os parâmetros de resistência, coesão e ângulo de atrito ao cisalhamento, que juntos subsidiarão o modelo de cálculo de estabilidade a ser utilizado.
Como eu mostrei para você no primeiro slide, o primeiro tópico que a gente já tem que ter uma base, uma noção, é o plano de investigação geotécnica, porque é somente com esse plano que a gente vai conseguir obter os parâmetros geotécnicos. E não apenas obter os parâmetros geotécnicos, mas que seja o mais fidedigno possível com o campo. O que eu quero dizer o mais fidedigno com o campo? De forma que os pontos onde vão ser realizadas as sondagens, no topo, na base do talude, qual a profundidade deve ser feito para ser representativo, isto é, mostrar a estratificação, as camadas de solos de maneira eficiente, para aí sim inserir nos dimensionamentos, nos cálculos propriamente dito. Então, o primeiro ponto é você ter uma noção sobre como que é planejado esse plano de sondagem, que eu vou até mostrar algumas imagens para você aqui, para ficar mais explicativo. Observe aqui esse ponto sobre isso. Deverá ser executada pelo menos 3 sondagens por seção transversal. Então, existem diversas seções de taludes, as suas seções transversais, né, olhando lateralmente. É recomendado que as 3 sondagens sejam distribuídas da seguinte forma: uma sondagem no topo da encosta, uma sondagem no talude, ao longo do talude, e uma sondagem no pé da encosta, conforme indicado na figura 7 abaixo. Observe essa figura aqui, inclusive, foi o Marcelo que produziu, juntamente com a empresa que ele trabalha, que nós somos um consórcio de 3 empresas, ficou um desenho sensacional, até comentei com ele, show de bola, meu parceiro Marcelo. E aí observe que nós temos diversas seções, seção 1, 2 e 3, representada na parte de baixo, e em cada uma dessas seções é representativo de uma determinada seção transversal. E estas seções transversais devem ter sondagens no topo, no meio e na base do talude. É claro que isto é uma normativa, isso é explicado numa normativa na 11682, mas nós temos que ter bom senso, que existem algumas situações em que, por exemplo, não dá para executar no meio do talude por conta da própria condição, da geometria, da situação que se encontra aquele determinado talude. Pode não ser possível executar no meio, mas aqui é para você ter uma noção sobre essa questão do plano de investigação de sondagem, tá ok? E aí observe que existem as distâncias entre as seções. Esse é outro ponto também que tem que ser muito bem trabalhado, porque, por exemplo, aqui no projeto que eu estou citando para você, são dezenas de taludes. Então, dentro dessa perspectiva, a gente está fazendo discussões entre as empresas consorciadas e também com a própria contratante para a gente buscar um valor ótimo que seja, claro, tanto em vista econômico quanto em vista de segurança positivos, tá ok? Então, esse é um ponto importante que você tem que entender, o plano de investigação de sondagem. Então, vamos lá. Observe agora essa imagem. Essa daqui já é de um projeto já finalizado, de um projeto que eu fiz a estabilidade desse talude que você está observando. E veja o seguinte, nós temos aqui 3 camadas. Um aterro, que é uma argila arenosa, logo abaixo, uma argila arenosa muito mole, e logo acima, logo abaixo, desculpa, uma argila arenosa com pedregulho média a rija. Veja que nós temos uma estratificação, tirando o aterro, né, a camada superior, nós temos uma camada de argila arenosa e logo outra abaixo também uma argila arenosa. Mas eu só consegui verificar a existência dessas camadas por conta da sondagem SPT que existia no local. Então é necessário a gente fazer isso porque com essa sondagem SPT a gente consegue, por exemplo, obter e inserir os parâmetros geotécnicos no modelo de cálculo. Isto é, coesão, ângulo de atrito, além do peso específico. Não é o foco aqui ter que calcular como que calculo a coesão e ângulo de atrito. Isso é o objetivo de uma aula posterior que eu posso trazer mais para você, mas claro que aqui no meu canal do YouTube já tem aula específica sobre especificamente coesão e ângulo de atrito. Ok? Então, continuando. Aí observe que aqui nós temos já o resultado da estabilidade desse talude, que deu 1,44 pelo critério de Morgenstern-Price, e observe o seguinte, essa cunha de ruptura, sem entrar em grandes detalhes, que não é o foco aqui da nossa aula, observe que essa cunha de ruptura ela toca um pouco a camada de baixo, essa camada mais vermelho escura, vinho, alguma coisa do tipo. Então, o que a gente tem que entender? Qual que tem que ser as profundidades dessas sondagens? Por exemplo, aqui no topo desse talude, supondo que aqui não seja um aterro, seja já um talude existente.
Tá? Nesse topo desse talude, e observe que aqui é aproximadamente 6 metros essa camada. Então é óbvio que, nesse caso, essa sondagem SPT no topo desse talude tem que ser mais do que 6 metros. Como, por exemplo, pode ser 6 mais 5 ou 6 mais 10. A altura do talude mais uma determinada profundidade X, para obter essa estratificação de maneira eficiente. Mas isso, claro, vai da sensibilidade que você vai criando ao longo do tempo e também das discussões com a contratante, para buscar um valor ótimo, né, um critério ótimo de número de sondagem e também as profundidades. No meio do talude, da mesma maneira, a gente tem que compreender a própria altura do talude até a sua base, mais uma distância X. E na sua base, da mesma forma. Aqui não conta a altura do talude porque já se encontra na base, mas aqui pode ser, por exemplo, parte de 10 metros para ter uma boa estratificação nesse caso. Tá, ok? Então, esse plano de sondagem, ele é para verificar as seções transversais, os números de sondagens nessas seções e as suas profundidades. Resumindo a obra, né, sobre esse plano de sondagem, plano de investigação geotécnica, tá? E aí, aqui é outro caso mais para um muro de arrimo, a contenção em muro de arrimo. Nesse caso, está mais simplificado, né, essa estratificação, mas o detalhe aqui, só tinha uma sondagem SPT, então não tinha muito o que fazer quanto à análise da estratigrafia, porque só tinha uma sondagem SPT. Muitas das vezes é aquela velha história que eu igual falo para a galera, que não tem cão, caça com gato. Se só tinha uma sondagem SPT, então que fizesse o dimensionamento com apenas uma sondagem SPT. Mas claro que lá no relatório, no memorial descritivo de cálculo desse dimensionamento, eu inclusive citei, por conta da existência de somente uma sondagem SPT, não foi possível obter uma estratificação mais detalhada da situação daquela contenção, da localidade que aquela contenção está sendo projetada. Isso tem que ser declarado para você até se proteger de algum problema futuro que nós esperamos que não aconteça, principalmente eu, nesse caso aí, entendeu? Então, continuando, aí, aliado a essa questão do plano de investigação geotécnica, tem a inserção dos parâmetros geotécnicos. Aqui eu tirei um recorte rápido, só para você ter uma noção de como que é aplicado no programa numérico. Esse daqui é o slide, mas eu não vou ficar entrando em detalhes para vocês sobre funcionalidades do programa, porque esse não é o meu objetivo. Mas o que eu quero que você entenda é que em cada camada de solo, nós temos que inserir 3 parâmetros. Aqui, o peso específico, claro, abaixo do seu nome, o peso específico. Observe que logo aqui abaixo, Strange Parameters, parâmetros de resistência. Nós temos a coesão, que nesse caso eu coloquei como 7, kPa, e o ângulo de atrito desse material. Então, é obrigatório que você consiga calcular, obter os parâmetros de resistência a partir dessa sondagem SPT. Mas a questão é, você só vai conseguir calcular esses parâmetros se você tiver um bom plano de investigação geotécnica. É claro que se você tiver apenas uma sondagem SPT, você vai conseguir obter esses parâmetros. Mas quanto mais bem delineado esse plano de investigação geotécnica, melhor. Tá, ok? Para você obter esses parâmetros geotécnicos o mais próximos da realidade, tá? E detalhe, se você está gostando dessa aula, não deixe, claro, de deixar o joinha aqui, compartilhar esse vídeo com seus amigos aí da engenharia e, claro, anote aí, clique no sininho para toda vez que eu postar uma nova aula aqui no canal, que eu sempre posto novas aulas, você será avisado por e-mail, tá, ok? E aí, continuando, aí voltando para esse problema aqui, vamos resumir a obra. Nós temos o seguinte, primeiro ponto, ter um plano de investigação geotécnica bem delineado, porque a partir dele a gente vai conseguir ter uma boa estratificação, uma boa análise das camadas. Isso parte a partir de 2 principais critérios, os pontos de realização das sondagens, que conforme a normativa 8682 tem que ter no topo, no meio e na base do talude. Claro que temos que ter o bom senso, porque muitas das vezes não dá para seguir à risca essas premissas da normativa. E segundo, as profundidades dessas sondagens. Por exemplo, nesse caso, no topo, supondo que aqui seja um talude e não um aterro. No topo tem que ser, no mínimo, a própria altura do talude mais, por exemplo, 10 metros, 5, 7,5. No meio do talude, a altura do talude mais uma distância X e na base do talude uma distância X, por exemplo, 10 metros, para ter essa boa estratificação. Tá, ok? Lembrando que, de acordo com os resultados que foram obtidos com essa sondagem SPT, alguma sondagem SPT complementar pode ser necessária. Isso tem que partir também da nossa sensibilidade ao longo do tempo que a gente vai criando, tá, ok?
E aí, aqui a gente finaliza essa nossa aula sobre sondagem SPT aplicada tanto para estabilidade de taludes quanto para muro de arrimo. Espero que você tenha gostado dessa aula. E se você, claro, quiser me seguir, acompanhar os meus vídeos, minhas lives, meus treinamentos que eu faço aqui na internet, me siga aqui no Instagram, que eu deixei na descrição o link para o meu Instagram, que eu sempre posto novidades, estudos de caso, o meu dia a dia dentro da área geotécnica, tá ok? Grande abraço e até a próxima aula.